Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 41. Bons estudos! Você certamente já ouviu falar na Lei Áurea, aquela que termina com a escravidão no Brasil. Mas talvez você nunca ouviu falar numa outra lei bem anterior, a Lei Eusébio de Queiroz, pois foi com ela que começou o fim da escravidão no nosso país. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos para o Brasil bem na metade do século XIX. Foi com o cumprimento fiel dessa lei que o Império preparou a substituição da escravatura pelo trabalho livre, como que a gente vai ver na nossa teleaula de hoje. Você vai conhecer a Lei Eusébio de Queiroz, o contexto político da época e os efeitos da proibição do tráfico de escravos para o país. E vai ver também como o Império se prepara para a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre. Você está pronto para entrar na história? Então, embarque com a gente. Que vida, hein, Vicente? Nossa Senhora. Quando é que foi que terminou esse tráfico de escravos aqui no Brasil, hein? Isso foi em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Mas até essa lei ser aprovada, houve muita, mas muita pressão internacional, principalmente por parte dos ingleses. Dos ingleses? É mesmo? Exatamente, porque desde 1810 a coroa inglesa estava pressionando Portugal para diminuir o tráfico de escravos pelo Atlântico. Portugal e Inglaterra chegaram até a fazer alguns acordos sobre isso, entendeu? Agora... Pelo jeito não adiantou nada, né? Porque na outra Realmente teleaula não. a gente viu que o número de escravos africanos continuou aumentando na primeira metade do século passado. Sem dúvida. E isso acho que é por causa do café, não é? Não é não? Foi por causa do café também. Agora, também continuava crescendo a pressão inglesa. Tanto é que em 1826, quando o Brasil já era independente, os ingleses fizeram uma pressão danada sobre Dom Pedro I. Eles exigiam que o tráfico de navios negreiros para o Brasil terminasse num prazo de 3 anos. Dom Pedro concordou, mas não cumpriu. Ele renunciou no ano de 1831 e o tráfico de escravos ainda corria solto. O tráfico de escravos continuou mesmo depois de proibido. E em 1831, o governo regencial proibiu a entrada de escravos no Brasil, mas a lei não foi cumprida e os ingleses tiveram que jogar mais uma vez pesado para tentar acabar com o tráfico de escravos. No ano de 1845, para tentar acabar de vez com o tráfico de escravos para o Brasil, a Inglaterra adota o Bill Aberdeen. Bill Aberdeen era uma resolução que os ingleses tomaram sem ouvir o governo brasileiro. E por esta resolução, qualquer navio da Marinha Inglesa podia deter um navio negreiro que navegasse para o Brasil. Assim, um almirante inglês até tinha o direito de comprar um navio negreiro e comprar pelo preço que ele achasse justo. Se não comprasse, o navio seria desmantelado e os ingleses venderiam o material em leilão. Bem, é claro que o governo regencial brasileiro protestou contra esse Bill Aberdeen. Mas a coroa inglesa não mudou uma vírgula. E ainda por cima, passou a perseguir navios negreiros até mesmo na costa brasileira. Centenas de navios suspeitos de tráfico foram destruídos pela Inglaterra. Já a situação política no governo imperial brasileiro, sem dúvida, ficou bem mais complicada. Ô, Vicente, por que a situação ficou mais complicada? Podia até ter saído uma guerra contra a Inglaterra, não é isso? Sem dúvida existiu o perigo de um confronto militar mesmo. Mas o que mais complicava a situação é que nessa época a Inglaterra tinha uma enorme importância comercial para o Brasil, compreende? E o Brasil dependia da Inglaterra. Mais ou menos isso. Na verdade, olha, na metade do século passado, a Inglaterra praticamente dominava o comércio de importação e exportação para o Brasil. Esse que era o problema. As firmas britânicas eram importantíssimas, pois controlavam mais da metade das exportações brasileiras de café e algodão. Assim como os bancos ingleses, que também eram muito importantes, porque emprestavam muito dinheiro ao Estado brasileiro. Pois bem, tudo isso levou o governo brasileiro a ceder à Inglaterra e começar a defender o fim do tráfico de escravos, entendeu? Aí é que foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz. E, para surpresa de muita gente, essa lei valeu, ela foi de fato aplicada. Isso foi, como eu te disse, em 1850. E, a partir daí, praticamente encerraram o tráfico de escravos para o Brasil. Mas vem cá, pensa um pouco. Por que a Inglaterra queria tanto acabar com o tráfico de escravos? E o Brasil? Por que o Brasil acabou aceitando tamanha pressão inglesa? Pensa um pouco.
Vamos pensar um pouco. A Inglaterra, no começo do século XIX, estava em plena revolução industrial. E como a gente sabe, naquele período imperava o liberalismo econômico. E em nome do liberalismo econômico é que a Inglaterra combatia o tráfico negreiro. O tráfico negreiro ia contra os princípios do livre comércio e do trabalho livre. E, além do mais, alguns pesquisadores acreditam que o trabalho escravo aumentava o custo dos produtos coloniais ingleses. Por tudo isso, é que os ingleses combatiam tanto o tráfico de escravos no Brasil. E o Brasil, como agia sob a pressão inglesa? Bom, o governo imperial conhecia a superioridade econômica e militar da Inglaterra, mas internamente tinha que suportar uma série de pressões dos grupos que ainda defendiam a escravidão e o tráfico de escravos. Porque, no fundo, todo mundo sabia que assim que terminasse o tráfico de escravos, a escravidão também não duraria muito mais tempo. Portanto, o governo teve que agir com muita habilidade. Ele teve que chamar a atenção do Congresso para a gravidade da situação com a Inglaterra, para poder aprovar o fim do tráfico negreiro. Com isso, o governo acabou tomando a iniciativa da proibição como um gesto de soberania e mostrou que o Brasil mantinha uma posição própria, independente da pressão inglesa, embora estivesse tendo que ceder a ela. Ah, quer dizer que o Brasil teve que ceder, então, à pressão inglesa para evitar um confronto, né, Vicente? Mas nessa época o governo imperial dizia que tinha tomado a decisão de acabar com o tráfico independente da pressão, independente da política do canhão da Inglaterra, como se dizia na época. Olha, mas que a Inglaterra influiu, né, Vicente? Ah, sem dúvida. Agora, nessa época, mais ou menos metade do século XIX, estavam começando a acontecer as primeiras revoltas dos escravos, entendeu? Então, além da pressão da Inglaterra, da pressão dos liberais brasileiros, estava também começando a pressão dos próprios escravos. Mas também não é pra menos, hein, Vicente? O navio negreiro era um grande pesadelo, hein? Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. O governo teve que assumir o fim do tráfico de escravos e enfrentar as consequências. Mas olha, o fim do tráfico não chegou a ser o fim do mundo para a economia do Brasil Império, porque a escravidão continuava firme com os escravos que ainda trabalhavam aqui, e não eram poucos. O que aconteceu foi um aumento do tráfico interno de escravos. Como a economia nordestina andava em crise, aumenta a venda dos escravos das fazendas de cana-de-açúcar do Nordeste para as fazendas de café do Sudeste brasileiro. O café continuava firme, a escravidão também continuava, só que não tão firme quanto antes. O governo sabia que mais cedo ou mais tarde a escravidão iria terminar. Por isso foi tomando algumas providências para a chegada do trabalho livre nas plantações do café. Uma dessas providências foi a aprovação da Lei de Terras. Você conhece? Ô, Vicente, você já ouviu falar na Lei de Terras do tempo do Império? Já. A Lei de Terras, ela foi escrita para aumentar o preço das terras públicas, só para isso. Mas peraí, pra que isso? Para quê? Para quando terminasse a escravidão e começasse o trabalho livre, os empregados não pudessem pedir as contas e comprar sua própria roça. Para isso que serviu. Ah, então era também para obrigar o trabalhador a continuar trabalhando nas fazendas. Exatamente. Mas peraí, olha, mal tinha começado o trabalho livre nas fazendas naquela época e o Brasil ainda estava na escravidão. Como é que é isso? Sim, mas já estava preparando o terreno para a época de trabalho livre. Quer ver, ó? Nesse livro aqui dá para ver. Deixa eu achar. Aqui, ó. A Lei de Terras determinava que as terras fossem vendidas, presta atenção, por um preço suficientemente elevado para afastar poceiros e imigrantes pobres. Estrangeiros que tivessem passagens financiadas para vir ao Brasil ficavam proibidos de adquirir terras. O imigrante, então, é obrigado a ficar trabalhando nas grandes fazendas. Com essa lei, talvez fosse a única maneira dele sobreviver mesmo. Bom, ainda bem que o governo naquela época pensava em acabar com a escravidão, né? Tava pensando nisso, mas não tava com muita pressa não, sabe? O governo, na verdade, não tinha a menor pressa em terminar com a escravidão nas fazendas. O que ele estava preocupado era em fazer uma transição lenta e segura do trabalho escravo do presente para o trabalho livre do futuro. O Brasil era um país predominantemente agrário, mas já tinha uma vida urbana, moderna, liberal e capitalista, que era incompatível com a existência da escravidão. Um dos próximos passos do governo rumo ao fim da escravidão foi a famosa Lei do Ventre Livre, de 1871.
A pressão da sociedade pelo fim da escravidão estava aumentando. Quando termina a Guerra do Paraguai, surgem vários clubes e associações em defesa da abolição da escravatura. E para não perder o bonde da história, o governo imperial se antecipa e propõe esta lei do ventre livre, tornando livres os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir daquele momento. Naquele momento, a proposta do governo previa que o escravo ficaria em poder do proprietário até os 8 anos de idade. Dali por diante, ele seria entregue ao Estado, que pagaria uma indenização ao proprietário. Agora, se o proprietário quisesse, poderia ficar com o escravo até os 21 anos de idade, quando entregaria ao Estado, porém, sem nenhuma indenização. Bom, essa lei foi aprovada, mas as lideranças dos produtores de café não gostaram nem um pouco. Paulino Soares de Souza, que era um líder político ligado ao café, no Rio de Janeiro, apelou para o governo não se meter mais nas questões da escravidão. Na verdade, os barões do café não levavam muito a sério a lei do ventre livre. Eles acreditavam que seria mais uma lei que não iria pegar no Brasil. O Brasil devia ter uma imagem muito negativa naquela época no exterior por causa da escravidão, hein, Vitor? Ah, sem dúvida, né? Imagina, a gente já estava chegando no século XX e o Brasil era dos últimos países do mundo que ainda mantinha escravidão. Mas a lei do ventre livre devia ter uma boa repercussão para o governo imperial, não tinha, não? Mais ou menos. O governo imperial meio que lavou as mãos com a história da lei do ventre livre, entendeu? Porque ela não era uma lei muito obedecida, mas ao mesmo tempo era uma resposta do governo ao movimento abolicionista e por aí. Que já era muito grande no Brasil naquela época. Ah, sem dúvida. Os escravos continuavam se rebelando, continuavam fugindo. A escravidão estava verdadeiramente em declínio, entendeu? Já faltavam escravos nas fazendas de café, por exemplo. E os trabalhadores livres já começaram a ser contratados nas grandes fazendas, substituindo a mão de obra e tudo mais, não é isso? Sem dúvida. Com o trabalho livre chegando nas fazendas, a situação na década de 1880 ficou muito mais grave. E o governo imperial, que queria adiar o fim da escravidão para um futuro longínquo, acabou sendo obrigado a decretar a abolição no ano de 1888. Mas esse é um assunto que você vai ver na nossa próxima teleaula. Por enquanto, eu recomendo que você estude o que aprendeu na teleaula de hoje, começando por uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de História de hoje, nós estudamos algumas das mudanças e desafios do Brasil Império. Vimos como foi a pressão inglesa pelo fim do tráfego negreiro, que assim como a lei do ventre livre, acelerou o ritmo que o governo planejava para o fim da escravidão. Vimos também como a lei de terra serviu para preparar o terreno para a chegada do trabalho livre nas fazendas. Você sabe que a história não para, não sabe? Pois bem, com o estudo da história a gente também não pode parar. Tem que estar sempre estudando para aprender e reaprender a história. Por isso, pegue o seu livro e estude, que na próxima teleaula nós vamos avançar mais no tempo e no espaço. Até lá!